Salmo de número 100. Hoje eu quero falar sobre celebração. Celebrai com júbilo ao Senhor. Estamos num culto de domingo e este salmo, esta semana, falou tanto ao meu coração que eu disse: olha, quando o pastor convida alguém para abrir sua Bíblia para ler em Salmos, a visão que se tem é que o pastor não leu muito Bíblia aquela semana. Porque normalmente quando se fala de ler Salmo, de repente é uma irmã que você dá oportunidade, é alguém que de última hora não deu para se preparar. E aí abre a Bíblia lá no Salmo 23, no Salmo 91, no Salmo 37. Não, eu estudei nesse Salmo para entender aqui algumas lições instrutivas para mim e para você. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Tem alguma outra tradução que diz ovelha do seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Repita assim após mim: porque o Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Diga amém. Pode tomar assento em nome de Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor. Escute bem isso, esse salmo de apenas 5 versículos pode tirar daqui, eu e você, preciosíssimas lições para o nosso aprendizado de vida cristã. Porque vida cristã é uma vida comprometida, ou seja, compromissada com Deus no que tange adoração. A vida cristã não pode ser só serviço ou serviços espirituais. A vida cristã, ela é composta também de uma perfeita, de uma genuína adoração. E aqui nós encontramos lições que nos ensinarão razões para servir a Deus com alegria. Interessante que este salmo, ele é mundial. E ele profetiza o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu anotei aqui algumas lições tão preciosas para mim e você, que temos razões sobejas para adorar a Deus. E olha, se é um culto de celebração, eu como verdadeiro adorador, eu não posso ficar inerte num culto como esse. Não pode ser mais um culto para mim, ou um dos cultos para mim. Tem que ser o culto, porque esse culto é meu. Tem gente que vem na igreja com a visão: eu vou para o culto. Não, você não vem para o culto. Você vem para a igreja oferecer um culto a Deus. Quem faz o culto é você. O culto é teu. O culto é individual. Ele se desenvolve e se desenrola no coletivo, mas cada um apresentando o seu culto a
aprazado, prazeroso a Deus. A primeira coisa e a primeira lição que me chamou a atenção nesse salmo, está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor. E a primeira lição é: o que é celebrar? Quando você recorre, o pobre, eu digo assim, pobre dicionário Aurélio, numa visão bastante equivocada, porque a visão, ela é apenas aquela visão de si mesma. Significa acolher com festejo ou exaltação, ou seja, promover alguém. Isso é celebrar. Agora, com relação a Deus, a celebração, ela é muito mais do que isso. Porque a gente está aqui para celebrar um Deus que fez céus e terra, um Deus que nos criou, um Deus que te fez. E olha para cá, no decorrer da sua jornada, você se perdeu, mas como prova de que Ele te ama, Ele diz: eu vou resgatar aquilo que é meu. Aí enviou Jesus para morrer numa morte horrenda, morte de cruz, para te salvar. Como não celebrar a um Deus tão grande, eu diria um Deus avultado, um Deus grandioso como este? Celebrar com júbilo, ou seja, festejo e exaltação. É você promover a Deus, embora Ele já está promovido pelas suas obras e pela sua grandeza e misericórdia permanente. Mas eu tenho umas referências para te mostrar. Olha o que diz o Salmo 95, versos 1 ao 3. Está aqui pertinho, Salmo 95, 1 ao 3. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos a quem? Ao Senhor. Ou seja, a celebração, a adoração, ela tem um endereço certo, é ao Senhor. A gente não está aqui para apresentar nós mesmos, ou a nossa voz melodiosa. Você que, o vozeirão aí do Nicolas, né? Rapaz, tu tá ultrapassando lá aquele vozeirão. Mas a gente não está aqui para apresentar a nossa voz melodiosa, que cantamos bem, bem afinadinhos. Não, a gente está aqui para celebrar. Às vezes você, olha para cá, tem irmãos que é tão desafinado, até para saudar o outro com a paz do Senhor, ele é meio desafinado. Se cantar lá dentro do banheiro, cai shampoo, cai sabão, a esposa bate na porta: tu tá morrendo aí, homem. Mas é um adorador. Quando ele abre a boca para louvar, irmão, a gente sente a glória, a gente sente a presença. Porque adorador é diferente. Ele adora. Ele não simplesmente canta, ele adora. E aí está falando de cânticos espirituais. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. 2 e 3 diz assim: apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-no, olha aí, com salmos. É para você celebrar ao teu Deus com salmos. Verso 3 diz assim: porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, Ele está acima de todos os deuses. É por isso que nós celebramos a esse Deus, porque Ele está acima de todos os deuses. Então, celebrar é isso. A palavra celebrar significa louvar a Deus com alegria. E como se desenrola isso? Quando o irmão está lá atrás, diz glória a Deus, uma voz audível, o outro lá com a voz mais fraquinha, aleluia. Isso é adoração, irmão. O outro diz amém.
E assim sucessivamente, cada um celebrando ao Senhor. E quando se fala de celebração, irmão, não pode ser feita de qualquer maneira. Quando celebra uma celebridade, quando a gente vai celebrar uma celebridade, a alegria, você não vê nos campos de futebol, quando o time está ali, às vezes o time está até perdendo, sim ou não? Mas a torcida está lá, e tá extravasando, e pulando, e quando marca um gol, então, misericórdia, irmão. Haja ouvidos de tanto gritos. O povo está, sabe, às vezes o time está perdendo, marcou um gol, mas está para o adversário 3-1. Parece que já virou o jogo, porque e quando ganha o campeonato, então, e pega a taça, o povo grita, o povo gesticula, o povo, irmão, e já pensou diante de um Deus tão vitorioso, vencedor, que como nós ouvimos aqui, o Deus que nos dá a vitória, porque nele nós somos mais do que vencedores. Como é que você não tem que estar diante desse Deus? Então o que é celebrar? É quando eu me dou para Deus, eu me rendo, porque celebração e adoração no hebraico significa prostrar-se. É você se render a uma deidade, a um Deus que é celebridade em toda a terra. Ele é o Deus que fez céus e terra. Isso não é pouca coisa. Então a primeira lição é esta: celebrar. Mas a segunda lição, com júbilo. Não é de qualquer maneira. Celebrai com júbilo ao Senhor. O que é celebrar com júbilo? Aquela alegria no superlativo. Ou seja, uma alegria excessiva. É aquela sensação tão grande de felicidade. Talvez a vitória não foi tão imperativa, mas você adora e você glorifica no superlativo. Parece que diante dos olhos humanos, a conquista, a vitória foi pequena. Mas você adora de uma tão alta grandeza que quem está... Mas meu Deus, o que aconteceu com esse povo? Você lembra? Eu só vou citar, não precisa sair daí não. Lá no Salmo 126, quando o povo estava regressando de Sião, a Bíblia diz lá que houve uma pergunta: mas o que está acontecendo com esse povo? Por que eles estão tão alegres, tão felizes? Aí o povo dizia, está escrito lá, e dizia-se entre as nações: que alegria é esta? O que aconteceu com este povo? Mas eles tinham uma resposta na ponta da língua. Eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Isso é alegria no superlativo. É aquela alegria intensa no excessivo. Você não sabe, às vezes a conquista aparentemente parece pequena, mas a pessoa está feliz. Por quê? Porque está celebrando a um Deus todo-poderoso. É como diz o Salmo 98, verso 1. Quer ver o Salmo 98, verso 1? Está escrito assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Nova conquista, tem que mudar o cântico. Cântico não pode ser mais o velho. A alegria já se renovou no seu coração. A conquista é outra. E olha, sabe que a gente tem razões no nosso dia a dia de adorar a Deus, irmão. Na hora que você levanta, só de você estar vivo, você tem que agradecer. Porque quantas pessoas que nessa mesma noite que você dormiu foram ceifadas pela morte, vieram
sobre elas um AVC, um ataque do coração fulminante, e elas foram ceifadas pela morte. Você está vivo. Então, só de você levantar da cama, abrir os olhos, não reclame de nada. Ainda que não tenha pãozinho para você comer de manhã no seu café, está faltando alguma coisa, mas agradeça a Deus pela vida que Deus te deu. Isso é celebração. É você estar contente com tudo aquilo que Deus faz. E você sempre cantar a Deus um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Você está aqui hoje como um verdadeiro campeão, um verdadeiro vitorioso do Senhor. É pelo braço do Senhor que te fez alcançar a vitória. Nele nós somos mais do que vencedores. É aquele que nos faz alcançar a vitória. Então, celebrai com júbilo. Celebrai como? Com júbilo. Deus não aceita aquela adoração morna, fria, apática. Não. O que você está aí? Estou adorando a Deus. O camarada está dormindo, está adorando a Deus. O camarada está tão distante da realidade do culto, diz que está adorando a Deus. Isso não é adoração. Adoração é entrega. Adoração é entrega. É você entregar para Deus. É você se render a Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui por sua causa. Eu não estou aqui para ver o terno novo do pastor, o sapato novo da irmã. Olha, a irmã cortou o cabelo, sabe, num modelo diferente. Eu não estou aqui para ver isso. Eu estou aqui para te adorar, para cantar ao Senhor um cântico novo. Isso é você celebrar a Deus com júbilo, uma excessiva alegria. A terceira lição: quem deve celebrar? Está no versículo de número 1, que deve celebrar todos os moradores da... Quem deve celebrar? Todos os moradores da terra. Todos os moradores. Pastor, mas nem todos estão fazendo isso. Sim, claro que não. Mas todos devem adorar ou celebrar ao Senhor. Olha o que diz o Salmo 86, verso de número 9. Diz assim, 86, verso de número 9. Conseguiu? Todas as nações que fizeste, quem criou todas as nações? Foi Deus. Então, toda a terra deve celebrar ao Senhor. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face. Todas as nações, ainda que a maioria delas não estão fazendo, mas todas devem fazer, porque foi Deus que criou todas as nações. Ali diz que elas virão perante o Senhor, elas se prostrarão perante ao Senhor e glorificarão o teu nome. Isso é celebração. Eu pergunto, nos seus cultos que você oferece a Deus, tem celebração? Você vem com o intuito, você vem com a responsabilidade de dizer, ó, eu vim para adorar. Eu não vim para conversar no culto, eu não vim para conversar, encontrar o amigo, eu não vim encontrar a minha irmã, não, eu vim celebrar ao Senhor. Gente, isso aqui é extraordinário. Tem mais, Salmo 150, o verso de número 6. Salmo 150, último
salmo do livro de Salmos, um pouquinho mais rápido. Tudo quanto tem fôlego, tudo quanto tem fôlego. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem lá no princípio, foi Deus que soprou na sua narina o fôlego de vida. Então, quem deu fôlego de vida aos seres humanos foi Deus. E aí está escrito: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego. Então, quem deve celebrar? Todos quanto tem fôlego, ou tudo quanto tem fôlego, deve celebrar ao Senhor. Está com fôlego aí, irmão? Quantos está com fôlego aí? Está vivo aí, irmão? Então adore. Se você está vivo, você adora a Deus. Sabe que a maior raiva do diabo é de saber que o crente tem luta, tem problema, às vezes fica doente, sim ou não? Tem falta de dinheiro, às vezes está desempregado, a despensa de casa está assolada e vazia, mas mesmo assim, ele tem ânimo, ele tem disposição para sair, para deslocar da sua casa e vir para a igreja adorar a Deus. O diabo fica mais endemoniado ainda. Ele fala: não é para entender. Olha aí, esse não tem nada. Bateu o carro, não tem dinheiro para arrumar. Amanhã tem dívida para pagar, ele está inadimplente lá no banco, sabe, nem crédito mais lá dão para ele. Mas mesmo assim, olha aí, saindo de casa 18h30 e ele vai para o culto adorar a Deus. O diabo fica mais endemoniado. Sabe por quê, irmão? Porque ele conhece os verdadeiros adoradores. O diabo sabe quem adora. Veja ainda Salmo 98, verso de número 4. O que diz? 98:4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então, quem deve celebrar ao Senhor? Todos os moradores da terra. E mais, ponto e vírgula, dai brado de alegria. Dai brado de alegria. Eu estava falando, as torcidas aí, quando o time marca um gol, meu Deus, até o time da Vargem lá que ganhou do Palmeiras hoje, estava lá, te pego pelo pescoço, mas estava lá, pulando. Gente, e aí? Claro, eles estão dando brado, só que a diferença é que a alegria deles é momentânea. Hoje o time perde, amanhã o time ganha, depois perde de novo, é uma coisa momentânea. Agora a alegria do crente é permanente. Vem luta, vem dificuldade, carrega a cruz, sobe monte, desce monte, uma hora está empregado, outra hora está desempregado, mas ele sempre está na igreja dando glórias a Deus. É uma celebração permanente. Então, dai brado de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Independente, irmão, da situação. O vento está soprando ao contrário na sua vida, a despensa está assolada e vazia, está desempregado, é aí que se conhece o verdadeiro adorador. Que ele está inserido num contexto de dificuldades, mas ele tem alegria de vir para o templo adorar o Deus vivo. Só que aí Deus vê o seu sacrifício, sua espontaneidade, a sua adoração, e diz: ó, eu vou mudar o quadro da vida da minha serva. Eu vou abrir a porta para o meu servo. Olha aí que maravilha. Está com problema, mas está adorando. Está com problema, mas está celebrando. Está doente, moribundo, prestes à morte, mas olha aí, cantando louvores ao meu nome. Deus muda a situação. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Atos capítulo 16. Estava preso. A Bíblia diz que eles, olha, Paulo e Silas levaram uma surra.
estava todo machucado, ensanguentado, pés e mãos amarrados no tronco. Aí perto da meia-noite está escrito lá, Atos 16, eu não sei se foi Paulo, eu não sei se foi Silas. Eu, para mim, penso que foi Paulo. Ô Silas, você está feliz, está alegre? Rapaz, eu estou muito alegre. Olha, eu sei que a forca nos espera amanhã, mas eu estou feliz, por causa de Cristo eu morro sem nenhum problema. Você está feliz, Silas? Ah, eu estou. E você, irmão Paulo, está feliz? Ah, estou super feliz. A Bíblia diz que quem está alegre faz o quê? Canta. Aí um chama o outro, então vamos cantar. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam, e os outros presos, mas rapaz, os presos ouviam, está escrito lá, os presos ouviam, e eu acho que eles ouviam, Thaís, e ficava confuso. Está preso, mas está cantando, está preso, levaram uma surra, mais de 39 açoite, porque 40 não, mas era 39 a lei, até 39. E eles estão sorrindo, estão cantando, estão dando glória. Irmão, olha, é esse comportamento que eu e você temos que ter diante da dificuldade. Então quem deve celebrar é aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Lê ainda, coloca no telão Isaías 43, e o verso de número 21, está escrito assim: e este povo que formei para mim, para que me desse louvor. Esse povo que formei, em outra tradução diz que criei para mim, numa outra tradução diz que escolhi para mim, para que me desse louvor. Olha para cá, Jesus te salvou, perdoou os teus pecados, te levou até o chuveiro da regeneração, até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e Ele te deu um banho de carmesim, você está limpo. Então quem deve adorar o Senhor são aqueles que Deus escolheu, este povo que escolhi para mim, que formei para mim, para que me desse, tem uma outra tradução diz, para que publicasse o meu louvor. Você está fazendo isso? A quarta lição: como devemos celebrar. Isso aqui me chamou a atenção. Como devemos celebrar? Com alegria. Celebrai ao Senhor com alegria. Mas por que é tão decisivo esta palavra? Com alegria. Ou seja, independentemente da sua situação, você tem que celebrar ao Senhor com alegria. Celebrar ao Senhor com alegria. Está aí nos versos de número 2 e 3. Verso 3 diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Achei lindo o Salmo 95, versículos 5 e 6. Olha o que diz. 95, ou melhor, 96, 5 e 6. Colocou? Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs. São vãs. Mas o Senhor, Ele fez o quê? Os céus e a terra. Os outros deuses, os deuses dos povos, são deuses vãs, ou vãs, debalde, em vão,
que não tem nenhum poder, que não adianta. São divindades que se adoram na terra, mas que não tem nenhum poder. É como diz o Salmo 115: tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheiram, sabe? Tem pés, mas não anda. Torna-se semelhante aos que fazem, os artífices, os que produzem essas imagens de escultura. Não tem nenhum poder. Agora o nosso Deus não. Ele fez céus e terra. O verso seguinte diz assim: glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Por isso que a Bíblia diz aqui mesmo em Salmos: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Outra tradução: na formosura da sua santidade. Gente, isso aqui é maravilhoso para o cristão. Como devemos celebrar ao Senhor. Interessante, aqui diz que somos ovelha do seu pasto, ou seja, ovelha do seu pastoreio. Ovelha do seu pastoreio. Olha aí o Salmo 75, verso 1. O que diz? Salmo 75, verso 1. A ti, ó Deus, glorificamos e a ti damos louvores, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaro. Sabe por que nós adoramos ao Senhor e celebramos a Ele? Porque as maravilhas de Deus o declara, quem verdadeiramente Deus é. Por isso que a Bíblia diz que Deus é bom. As maravilhas de Deus o declara. Ele fez céus e terra. E Ele te criou, te fez. Você está aqui, irmão. Então, quando Deus falar para você que você é mais do que vencedor nele, fique tranquilo, porque você é. Se Deus diz que vai estar com você em toda a caminhada desta vida, fique tranquilo. Ele não diz que os vendavais não se levantarão, que as dificuldades não surgirão. Ele não disse isso. Ele não nos isenta de passar pelos problemas, mas lá nos problemas Ele nos dará a vitória. Por exemplo, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de passar pela fornalha de fogo ardente. Livrou? Não, mas Deus os livrou dentro da fornalha de fogo ardente. Deus não livrou Daniel de passar pela cova dos leões. Ele teve que passar, mas lá na cova dos leões, Deus esteve com Daniel, dormiu com ele lá, e os leões não puderam fazer nada com a sua vida. Deus não livrou e nem poupou, numa palavra clássica da Bíblia, Paulo dizendo que Deus não poupou nem o seu próprio filho. Deus não poupou, ele foi morto, morte horrenda de cruz, e foi até sepultada, mas ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. É por isso que eu e você celebramos ao Senhor. Domingo agora se celebra a Páscoa do Senhor. Qual é a minha Páscoa? A minha Páscoa é em que Cristo, o Cordeiro Pascual, Ele morreu em meu lugar. Paulo então diz: olha, a minha Páscoa é Cristo, porque Ele é o Cordeiro Pascual. Gente, vamos adorar esse Jesus, vamos adorar esse Deus que faz coisas extraordinárias. Por que então nós devemos celebrar? Olha o que está em Hebreus 13, verso de número 15. Hebreus 13, 15. Vamos ver? Diz assim, isso aqui é muito forte, eu estava lendo esse versículo hoje. Portanto,
ofereçamos sempre. Não é de vez em quando, ou quando as ocasiões são favoráveis. Sabe, porque tem crente que é assim, é meio volúvel. Aqui não tem não, Thaís, mas eu acho que tem algumas igrejas por aí que tem. Ele adora conforme a situação. Se tudo está bem, aí ele vem para a igreja adorar. Dinheiro no bolso, o bolso está até bufando de dinheiro. A despensa está abarrotada de alimento. Tem 3 opções de emprego para ele. E ele, como é um só, escolheu só uma. Aí ele, rapaz, está arrebentando o negócio. Aí ele vem adorar. Mas quando o vento assopra ao contrário, ele chega aqui. O que é isso, irmão? Isso é uma fase da sua vida. Deus está com você. Você é mais do que vencedor. Então, é para oferecer sempre. Sempre. Portanto, ofereçamos sempre. Por Ele. Ele quem? Jesus. Sacrifícios a quem? A Deus. Tá? Ofereçamos sempre. Por Ele. A Deus sacrifício do quê? De louvor. Isto é, o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. Gente, vamos oferecer sacrifícios a esse Deus, a esse Jesus que não negou. A Bíblia diz que sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou e foi obediente até a morte. E disse Paulo, e morte de cruz, ele deu a sua vida para nos salvar. Esta é a razão por que eu devo celebrar ao Senhor. Estou caminhando para o final, falta 2 lições. Primeira, o que é celebrar. Segunda, com júbilo ao Senhor. O que é júbilo? A terceira, quem deve celebrar? Todos os moradores da terra. Quarta, como devemos celebrar? E a quinta, onde celebrar? Onde celebrar? Você quer saber onde celebrar? Diga assim comigo, na igreja. Pastor, mas não é muito direto isso. Na igreja tem que acontecer a nossa celebração no templo. Sim, no templo. Verso de número 4 do Salmo 100. Entrai pelas portas dele com louvor. Isso está se referindo no templo do Senhor. Entrai pelas portas dele com louvor. E lá nos átrios, aonde ficam os átrios? Lá do lado de fora. Já quando você chegar aqui na igreja, já lá fora na rua, está encostando o seu carro, já começa a dar glória a Deus. E se não tem lugar para você colocar lá, e você tem que descer o carro, não fica bravo com isso não, dá glória a Deus. Olha, alguém chegou primeiro, pegou a vaga que eu sempre coloco. Dê glória a Deus, irmão. Lá nos átrios do Senhor, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei ao Senhor. Eu nunca esqueço do pedido que Davi fez no Salmo 27, os versos 4 e 5. Para mim é um dos versículos chave da Bíblia no que tange a nossa adoração. Salmo 27, versos 4 e 5. Davi, ele expressa e ele passa para nós aí uma oração que ele fez. Um determinado dia ele fez essa oração. E ele diz assim, uma coisa pedi ao... Quantas coisas ele pediu? Uma. O nosso problema, missionário Arroz, que a gente pede 10. Ele só pediu uma. E não foi nada de prosperidade, não foi coisas materiais, apartamento novo, casa nova, carro. Não. Ele pediu uma. O nosso problema é que a lista nossa tem 100 pedidos. Ele pediu uma. Vamos ver qual foi o pedido? Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Essa expressão buscarei, ou seja, eu vou perseverar nesse pedido. Uma coisa pedi ao Senhor,
e eu vou perseverar, eu buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Quantos dias? Vocês não estão lendo errado não? Quantos dias? Todos os dias da minha vida. Ou seja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e assim sucessivamente. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. O que é morar, pastor? Fixar residência. Morar. Ele diz, olha, eu quero é morar aqui dentro. E não tem culto, irmão, que Deus está tão manifesto em nosso meio, que a gente, meu Deus, não dá vontade da gente ir embora não, dá vontade da gente ficar aqui. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Sabe por quê? Porque é o lugar que a gente deve morar, habitar na casa do Senhor. E é isso que está escrito, fixar residência na casa do Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí você indaga do salmista e diz, mas Davi, espera aí, por que você quer morar na casa do Senhor? E ele nos dá aí 2 razões. Quantas razões? 2. Primeira, para contemplar a formosura do Senhor. Aqui é lugar, irmão, de você contemplar. A formosura quer dizer a presença. Porque a formosura de Deus você não vê visivelmente. Você sente a presença. E que a formosura, que é a glória do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso, que está nesse lugar, você sente ela. Então, a primeira razão que Davi queria morar na casa do Senhor, ele revela, para contemplar a formosura do Senhor. Diga assim, e a segunda, pastor? Ele diz, para aprender no seu santo templo. Segundo o salmista, aqui é lugar de aprendizado, aqui é lugar onde Deus te ensina, aqui é o lugar onde Deus fala com você, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Verso 5, olha o que ele revela. Ele diz assim, sabe por quê? Eu quero estar morando nesse lugar todos os dias da minha vida. Aí ele diz o verso 5, ele diz, porque no dia da adversidade, porque eu insisto tanto com os cristãos, para não perder culto na igreja. Sabe por quê? Porque, primeiro, você contempla a formosura de Deus, conforme o verso 4, você aprende nesse lugar, e quando você passar por adversidade, quando você enfrentar adversidade na vida, o que vai acontecer? Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ninguém vai te deter, ninguém vai te parar. Por quê? Porque você está edificado na rocha. É dessa forma. Então, quando tudo está dando errado na sua vida, esteja no pavilhão do Senhor, no pavilhão, porque é nesse lugar que há livramento de Deus para você. Olha, irmão, às vezes é difícil a gente entender os planos de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente fica até meio confuso, sem entender, não sabendo qual a direção que a gente deve ou deva tomar. Mas olha para cá, Deus nunca erra, Deus sempre sabe o que faz, e com Deus há sempre um final feliz. Às vezes você não entende o trabalhar de Deus, mas as coisas estão, não tem essa expressão, a gente fala, mas as coisas estão tomando um rumo tão diferente. É Deus, mas pastor, é Deus,
Às vezes Deus, para fazer a coisa, ele complica tudo, mas aí Ele descomplica tudo de novo. Aleluia! E aí você vê, não, a mão de Deus estava em todo momento. É que eu não percebi, é que eu não vi, mas Deus estava trabalhando em meu favor. Sabe por quê? Se cumpre o que diz Isaías 64 e o verso de número 4. Isaías 64 e 4. Porque desde o dia, ou desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os olhos ou os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Quantos estão esperando no Senhor aqui? E eu vou finalizar. Por que devemos celebrar? Interessante. O que é celebrar? Celebrar com júbilo. O que é júbilo? Quem deve celebrar? Como devemos celebrar? Onde devemos celebrar? Na igreja, no templo. E eu finalizo. Por que devemos celebrar? Salmo 100, o verso 5. Fecha as cortinas. Por que nós devemos celebrar? Aí está a resposta. Porque o Senhor é bom. Aleluia. Por que eu devo vir para a igreja todos os dias de culto? Por que eu devo celebrar a esse Deus? A resposta está aí. Porque o Senhor é bom. Gente, só Deus é bom no sentido absoluto. A sua bondade e a sua misericórdia, ela dura eternamente. Então, aí está o motivo por que eu devo celebrar. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Misericórdia é aquilo que eu preciso, mas não recebo. Eu não recebo misericórdia dos homens. E você que pensa, mas eu tenho um amigo aí que me socorre. Uma hora esse amigo vai furar, vai te decepcionar. Porque o verdadeiro amigo se chama Jesus. Esse é o amigo de todas as horas, de todos os momentos. Esse sim tem misericórdia de cada um de nós. Ainda que você tropeça, às vezes você falha, às vezes você murmura, às vezes a gente murmura. Deus está trabalhando e você diz, cadê Deus em tudo isso? Ele está aí, Ele está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. É que você está com uma visão equivocada, você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Aí Ele diz assim, porque a sua verdade estende-se de geração em geração. Fica em pé. Isso aqui é muito sério. O Salmo 136, verso 1. 136, verso 1. Porque o Senhor é bom. Coloca lá depressa. 136, verso 1. Depois Salmo 34, verso 8. Só para fechar as cortinas. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 34, verso de número 8. 34 e 8. O que diz? Provai e vede que o Senhor é bom. Você já provou, irmão? Ele é maravilhoso. Primeira vez que eu provei desse Deus, eu disse, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim, para minha casa, para minha família. É isso que eu quero. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Nós vamos adorar o Senhor nesta hora. Por que vamos adorar? Porque o Senhor é bom. Só Deus é bom no sentido absoluto. A sua bondade dura para sempre. Deus
quero te ajudar. Pastor, estou nesse culto, eu preciso de uma intervenção de Deus na minha vida. Você quer sair do teu lugar e vir à frente para a gente orar por você? Eu estou precisando de um milagre hoje, pastor. Então, sai você que precisa de um milagre, vem até diante do altar. Estou precisando de uma resposta de Deus. A resposta Ele já te deu. Adore, louva, porque as demais coisas Ele fará. Vem, sai do teu lugar e venha. Venha mais próximo ao altar.